Nossa aula de hoje, então, é sobre atos administrativos. Nós conversamos nas aulas anteriores que a administração pública existem princípios implícitos e princípios expressos que têm que ser respeitados pelo administrador público e, na verdade, é um dever que ele tem e uma segurança para todos nós. Então, nós temos aí um princípio da legalidade, juntamente com o princípio da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse público sobre o privado, que formam aí a pedra de toque do direito administrativo e faz com que, principalmente no que se refere ao princípio da legalidade, que o administrador público só haja ou só pratique atos, né, conforme esteja disposto em lei. Diferentemente das relações de direito privado, em que tudo que não é proibido é permitido, na administração pública, os atos administrativos que são praticados pelo administrador público, ele tem que fazer o que estiver de acordo com a lei, né? Então, ele faz o que está previsto em lei. Então, esses atos administrativos, segundo Maria Silvia de Pietro, ele é, na verdade, uma declaração do Estado, ou quem representa o Estado, que produz efeitos imediatos, com observância da lei, sobre o regime jurídico de direito público e sujeito ao controle pelo poder público. Olha, tem alguém que está com o microfone ligado, que está trazendo interferência aqui, gente. Se você tiver com o seu microfone ligado, por favor, dá uma desligada aí. Bom, na verdade, o que é necessário, então, para que um ato seja considerado como um ato administrativo? Primeiro, ele é uma manifestação de vontade do poder público, né? Então, a gente já conversou nas aulas passadas, já falamos sobre a teoria do órgão, inclusive, né? O Estado, ele não tem vontade própria, então ele precisa externar isso através dos seus órgãos e dos seus agentes. Então, a forma em que os agentes públicos, eles manifestam essa vontade do Estado é através, então, de um ato administrativo. Esse ato, ele tem que ser praticado pela administração pública ou por quem lhe faça às vezes. Então, isso vai ser praticado pelo chefe, né, do executivo, ou chefe de algum dos poderes, né, ou quem fizer as vezes dele, que a gente sabe que é possível a delegação, às vezes, de determinados atos administrativos. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. O regime jurídico vai ser de direito público, então todo ato que for praticado pelo administrador público, ele tem que estar diante da observância daqueles princípios que nós estudamos, LIMP, né, que são iniciais do princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também aqueles princípios implícitos que nós estudamos. Então, o administrador público, ele tem que estar em consonância na prática dos seus atos, respeitando todos os princípios sob pena, inclusive, dele incorrer em improbidade administrativa. E há uma submissão ao controle judicial. Então, qualquer ato administrativo, se ele for considerado um ato ilegal ou ilegítimo, ele ferir a lei ou ele for praticado por uma autoridade ou por um agente que não tem competência para fazê-lo, eu posso ir ao Poder Judiciário, né, e questionar a validade desse ato, certo? Melhor dizendo, eu posso ir buscar a nulidade ou anulação desse ato. Conceitos que a gente precisa trabalhar também, né? Existe a diferença entre ato administrativo, fato administrativo e atos da administração. Então, são três coisas que vocês vão ver que são completamente diferentes. O que é objeto da nossa matéria? O que interessa para o estudo do direito administrativo? São os atos administrativos. São aqueles, então, que têm um regime jurídico de direito público. Então, para que você não faça confusão, porque às vezes algumas bancas, né, de concurso, até mesmo da OAB, colocam esses atos administrativos como sendo fato administrativo, para que esse conceito fique bem trabalhado, vamos lá. O que é um fato administrativo?
para algumas bancas, ele é sinônimo de atos materiais. Então, se você estiver diante de uma questão de concurso que se refira a atos materiais, você não pense nos atos administrativos, você lembre do fato administrativo. Qual a diferença? Os fatos administrativos são atos praticados pela administração que não tem manifestação de vontade. É um ato meramente executório. Por exemplo, ele é uma prestação concreta do serviço. Quando o poder público, então, determina a varredura de uma rua, a poda de uma árvore, a demolição, por exemplo, de uma parede, ou a realização lá de uma obra de conserto, isso não é considerado um ato administrativo, ele não está externando a vontade do agente, né? O que está acontecendo aqui é um ato meramente executório, um ato de cumprimento, tá? Então, na verdade, quando existe a realização desse cumprimento, é um fato administrativo. E olha só que interessante para você perceber a diferença de um para o outro. Então, quando o gestor público, por exemplo, o secretário de obras do município de Linhares vai determinar a demolição de um edifício. Existe um prédio público, por exemplo, esse prédio público ele está ruindo, ele está colocando em risco, inclusive, a segurança pública, e aí, nesse caso, existe uma OS, uma ordem de serviço, mandando demolir esse prédio público. Olha que interessante, essa OS, essa ordem de serviço, é a manifestação do Estado, da vontade do Estado. Então, aí, essa OS, ela é um ato administrativo. Mas essa questão da demolição, a demolição em si, o ato de demolir, o ato executório de demolir, é um fato administrativo. Então, esse fato administrativo, ele decorreu de quê? Ele decorreu de um ato administrativo. Qual foi o ato? A OS, a ordem de serviço que foi emanada, né? Pelo prefeito, pelo secretário de obras. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem até aqui? Tem. Então, veja bem, a diferença entre fato administrativo e ato administrativo é exatamente isso. O ato administrativo é uma manifestação de vontade, é uma declaração do Estado, observando a lei e com regime jurídico de direito público, e o fato administrativo é esse ato concreto de execução daquele ato administrativo. Mas também, gente, um terceiro conceito, que às vezes a gente pode se confundir. Atos da administração. Olha a diferença. Eu não estou falando atos administrativos. Eu estou falando de atos da administração. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Esses atos da administração, eles têm um regime jurídico de direito privado. Nesses atos da administração, o poder público ele está no mesmo pé de igualdade do particular, diferente dos atos administrativos. A gente falou que os atos administrativos existem a observância de todos aqueles princípios, principalmente da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, no ato administrativo, o poder público está sempre acima. A vontade dele, que é o interesse público, o interesse da coletividade, está sempre acima. Nesses atos de administração, não. Esses atos de administração, eles são simplesmente atos que fazem a máquina pública funcionar. São atos praticados pelo poder público sobre o amparo do direito privado, normas de direito privado. A administração aqui, e o particular, ela é tratada do mesmo jeito. Um exemplo disso, gente, é a permuta, a compra e venda, a locação, a doação. Então, por exemplo, quando nós estamos diante de um bem público que está desafetado, né, que ele não está cumprindo ali uma função, naquele momento, uma finalidade pública. Então, ele entra para aquela categoria que nós vamos estudar de bens dominicais. São bens que não estão ali afetados a uma finalidade específica. Esses bens, eles podem ser objetos de permuta, de troca, entre entes da própria administração. Por exemplo, um terreno que está desafetado.
né? Um terreno que não tem nada edificado nele, que não está sendo usado pela administração pública. Ele pode ser permutado pelo município com algum outro bem do Estado ou da União. Aí você está diante de um ato da administração. Quando, por exemplo, a administração pública precisa, o município precisa alugar um prédio para instalar ali as suas repartições públicas. Ele me procura, eu sou proprietária de um imóvel, de um prédiozinho, de 3 andares, por exemplo, ali no Shell, e aí eu viro e falo assim, olha, eu tenho esse imóvel para alugar. Aí o município fala, olha, eu quero montar Casa Rosa aqui, eu quero montar alguma repartição pública aqui. Esse contrato de locação é o mesmo contrato de locação em que eu faria com você, por exemplo. É regido por normas de direito privado, e não normas de direito público. Então, outros exemplos é contrato de seguro. Se precisar, por exemplo, a administração pública precisar fazer o seguro daquele prédio, seguro contra incêndio, por exemplo, desse prédio que eu acabei de falar para vocês que foi alugado. Tudo isso são atos praticados que estão amparados pelo direito privado, regido pelo Código Civil. Então, aí é a mesma coisa que nós estivéssemos tratando de uma relação negocial entre 2 particulares. Esses atos de administração não nos interessam. Eles não fazem parte do estudo do direito administrativo, mas do estudo do direito civil. O que interessa para a gente são os atos administrativos e não os atos da administração. Foi clara? Então, veja bem, é possível, então, que a gente diga que existem atos da administração por terem sido praticados, por exemplo, pelo chefe do executivo, que não são atos administrativos. Então, veja bem, nem todo ato da administração é um ato administrativo. Acabei de falar para você, um contrato de locação assinado pelo prefeito é um ato da administração, mas não é um ato administrativo. Ele não está assinando um alvará, ele não está assinando uma OS, ele não está assinando uma licença, ele não está assinando um contrato administrativo, ele está assinando um contrato de locação. Então, cuidado, nem todo ato da administração é ato administrativo. Beleza? Posso seguir? Beleza. Beleza. Então tá. Então, em relação ao conceito, acho que ficou claro para vocês a diferença entre esses três institutos, né? Ato administrativo e atos de administração. Agora a gente vai entrar no que nós chamamos de atributos dos atos administrativos. O que são atributos do ato administrativo? São qualidades especiais que esses atos administrativos têm. São características que asseguram ao ato uma posição jurídica superior aos atos que são praticados no direito privado. Esses atributos, gente, eles refletem características que demonstram a posição de superioridade da administração pública sobre nós administrados. Então, na verdade, eles são qualidades especiais que fazem com que os atos praticados pelo administrador público sejam considerados, então, superiores, né? Gozem de uma superioridade maior do que os atos praticados pelos particulares. Eu preciso que você grave a sigla, tá? Que dá origem à inicial de cada um desses atributos. Então, quando eu estiver falando de características ou atributos do ato administrativo, você vai lembrar da sigla PAT. PAT, o quê? Presunção, P de presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. A de autoexecutoriedade, T de tipicidade e I de imperatividade. Então, é muito comum que numa prova de concurso, quando eu falo concurso, gente, eu estou me referindo também às provas da OAB, né? É muito
normal que eles coloquem questões que misturem atributos com elementos ou requisitos. Então, a gente grava siglas para que a gente não esqueça, porque quando a gente for estudar os elementos daqui a pouco e os requisitos do ato, a sigla é outra, tá? Então, vamos gravar essa sigla PAT para te remeter, então, a esses 4 atributos. Vamos, então, ao primeiro. Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Gente, o que é uma presunção de legitimidade? É presunção de que um ato foi praticado pela autoridade administrativa de acordo com a lei, né? E veracidade, que além dele ter sido praticado de acordo com a lei, ele realmente é verdadeiro, ele existe, tá? Então, os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Então, essa presunção de legitimidade e veracidade, na verdade, ela é uma presunção relativa, não é uma presunção absoluta. Grave isso. Então, ela pode ser, eu posso, e a gente vai ver daqui a pouco, eu posso me insurgir contra isso, dizendo, olha, esse ato ele foi legal, eu posso me insurgir no Poder Judiciário, ingressando com uma ação, fazendo uma denúncia, por exemplo, ao Ministério Público, né? Denúncia aqui no sentido amplo da palavra, relatando que aquele ato não foi praticado de forma legal ou que ele foi falso, ele foi forjado, ele não é verdadeiro. Mas olha só, essa presunção é uma presunção que faz com que a administração ela não tenha que provar nada. Quem tem que provar se aquele ato não é legal ou se ele realmente não existiu é você, destinatário do ato, tá? Não é o agente. Você já imaginou se cada multa, por exemplo, a multa é um ato administrativo. Se cada multa de trânsito que fosse expedida, ele tivesse que comprovar, né, que você efetivamente deixou aquele carro no lugar que não deveria ter deixado, se ele tivesse que chamar testemunha, tivesse que produzir prova, tivesse que fotografar, e filmar, você imagina se tinha condição de se emitir multa. Aliás, essa multa é um exemplo legal para você entender a presunção de legitimidade e veracidade. Se um guarda de trânsito, então, aplicou uma multa porque você deixou o seu carro parado na frente de uma garagem, tá? Você estacionou o seu carro na frente de uma garagem, num lugar que tem uma placa bem grande dizendo lá, não estacione. Ele emitiu uma multa e ainda mandou guinchar o seu carro. Veja bem, aquela multa, quando ele lavrou aquela multa, quando ele expediu aquela multa, ou ele editou aquela multa, ele estava usando dessa presunção de legitimidade e veracidade, da fé pública que ele tem. Então, ele usou de 2 coisas. Primeiro, de uma previsão legal da lei de trânsito, que fala que você não pode estacionar em local proibido. Então, existe um embasamento legal, por isso presunção de que existe a legitimidade, né, e a legalidade, porque existe uma lei que ampara a emissão dessa multa, e ele, quando ele emite essa multa, ele está dizendo, olha, eu emiti porque, de fato, verdadeiramente, aquele carro estava parado na frente de uma garagem. Cabe a você que recebeu a multa fazer 2 coisas, porque o ônus da prova é sua, né? O ônus da prova é seu, melhor dizendo. Cabe você dizer, olha, não existe lei que diga que eu não possa parar ali na frente. E a gente sabe que não existe, que a lei diz que você não pode parar em local proibido. Ou você pode dizer, não era o meu carro que estava ali. Então, quem tem que provar que aquele ato ele não é legítimo, legal, ou que ele não é verdadeiro, é o destinatário dele, o administrado, não é o poder público. Tá? E por que é tão importante esse atributo? Por que essa presunção de legitimidade, de veracidade, então, ela é um atributo tão importante? Porque ela traz rapidez e agilidade na execução dos atos administrativos. Então, você repare, nesse mesmo exemplo que eu te dei da multa, você imaginou se ele tivesse que ir lá,
chamar mais 2 funcionários de trânsito para atestar e assinar, tivesse que fotografar, tivesse que filmar, tivesse que produzir toda a prova, igual quando a gente bate um carro, né? Num acidente de trânsito, a gente quer produzir prova para amanhã ou depois se eximir da responsabilidade. O poder público não precisa disso, né? Então, já existe aí uma rapidez e uma agilidade na execução. Essa natureza, como eu disse para vocês, essa presunção, ela é relativa porque nós, administrados, podemos desconstituir a prova, né? Então, não é absoluta. Eu posso entrar, tanto não é absoluta, que quando eu recebo uma multa, acontece o quê? Abre um prazo para que eu recorra daquela multa. A maior prova de que essa presunção ela é relativa é a possibilidade que eu tenho, no prazo de recurso, de recorrer daquela multa. Tá? E a inversão do ônus, como eu disse para vocês, é do particular prejudicado. Ele que tem que provar que a administração pública contrariou a lei ou que os fatos mencionados não são verdadeiros. Tá? Outro exemplo aqui. Quando eu disse para vocês numa aula anterior, nossa, eu dei um exemplo, quando eu expliquei o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade para vocês, eu dei um exemplo bem esdrúxulo de um caso em que, talvez você se recorde, um juiz, tendo como desafeto o chefe de secretaria, o escrivão, o chefe de secretaria, pede ao presidente do tribunal a remoção desse desafeto dele para uma outra vara ou uma outra comarca. E eu disse para vocês que isso, além de ser um abuso de autoridade, que isso é um ato completamente desproporcional e desarrazoado. Então, quem tem que provar isso, esse ato de remoção, de remover um servidor e retirá-lo daquela vara em que ele foi lotado para outra, ele seria perfeitamente legal e previsto em lei se essa remoção se desse para atender a necessidade do serviço público, que eu também já falei isso em outras aulas com vocês. Então, por exemplo, se uma vara tem servidor efetivo demais e na outra vara só tem um efetivo e a demanda é muito grande, pode haver sim uma remoção desse servidor para atender o quê? Atender a necessidade do serviço público. Aí tudo bem, aí é perfeitamente legal. Agora, se essa remoção se dá simplesmente porque o sujeito é um desafeto do juiz e não quer trabalhar com ele, aí cabe a essa pessoa que sofreu essa remoção, então, que prove que não foi com base no interesse público, que não tinha necessidade, a vara tinha servidor demais e que não era tão necessária a presença. Então, cabe, a inversão do ônus cabe àquele particular que se sentiu prejudicado. Mas existem consequências desse atributo, né? Desses atos administrativos. Presta atenção. Até que esse ato administrativo seja desconstituído, ou até que eu consiga provar que aquela minha multa não foi legal, ou que aquela remoção minha não foi por interesse público, até aí, que isso fique comprovado, esse ato ele continua produzindo seus efeitos normalmente. Tanto é que no exemplo da multa, se eu perder o prazo de recurso e não recorrer dessa multa no prazo de recurso, essa multa vai ser aplicada. Aí, se eu não pagar essa multa, eu vou sofrer o quê? Eu vou sofrer uma execução fiscal, né? Então, a maior prova é que até a desconstituição da multa, que é esse exemplo que eu estou dando, os efeitos estão valendo ali normalmente. Então, se eu não recorrer, eu vou perder os pontos da minha carteira, eu vou ter que pagar essa multa. Se eu não pagar a multa, eu posso sofrer uma execução fiscal, tá? Outra coisa interessante, gente, é que, em se tratando desse atributo de legalidade, e eu já disse isso também em outras aulas, né? Tanto a administração como o Poder Judiciário, ele tem legitimidade para analisar essas presunções. Então, veja bem, a administração pública, ela pode rever e anular os seus próprios atos. Então, ela pode rever quando ela entender que ele não é conveniente, oportuno,
ou ela pode anular quando ela mesma perceber que aquele foi praticado contra a lei, então ele é ilegal, ou que ele foi praticado por quem não tinha competência para praticar. Ele é ilegítimo. Legítimo e legal praticado por uma autoridade que não tinha competência para fazê-lo. Então, a própria administração pública pode rever isso. Mas eu também posso questionar isso no Poder Judiciário. Se a administração pública não rever esse ato e não anular esse ato, que é ilegítimo, que é ilegal, que não é verdadeiro, eu posso buscar o judiciário, porque o judiciário faz esse controle, pode fazer esse controle, e o judiciário pode anular, certo? Esse ato eivado de ilegalidade. Em relação a esse atributo da presunção de legitimidade e veracidade, está tudo certo para você, Crislane? Estou te vendo. Sim. Tudo bem? Tudo ótimo. Todo mundo entendeu esse primeiro atributo, gente? Eu posso seguir para o segundo? Sim. Posso? Então, vamos. Claro como água. Oi? Clara como água. Nossa! Sim, Senhor. Oremos, como diz, oremos, para que isso continue assim. Olha só, quando eu coloco o texto na tela para vocês, vocês veem só o texto ou vocês me veem também? Só o texto. Só o texto. Então tá dando para acompanhar direitinho. Vendo Tá. também. Até para Não, a gente vê também. Vê Te vê no também? cantinho da tela. Pequenininha. Mas não Ué, corta não o tô vendo, texto, não. não, né? Não, não. Então tá bom. Então eu vou continuar. O texto está dando até para copiar. Dá para copiar e vocês têm ele também lá no AVA, né? Não esquece que ele está lá no AVA, na pré-aula, viu, gente? Na pré-aula de atos administrativos. Olha só. Seguindo, então, o segundo atributo que nós temos é a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, gente, significa que os atos administrativos, eles podem ser executados pela própria administração pública diretamente, independentemente da autorização de outros poderes. Então, olha só, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Os atos administrativos, eu não preciso, eu quando administrador, na posição de administrador público, eu não preciso ir até outros poderes pedir autorização para praticar um ato administrativo, tá? Mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque dá a impressão de que isso pode ser feito de qualquer forma, e não é. De acordo com a doutrina majoritária, o atributo, ele não está presente em todos os atos administrativos, não. Isso que a gente tem que tomar cuidado. Vamos pegar um exemplo que nós estamos vivendo agora, nesse tempo de isolamento, de coronavírus, de comércio fechado e atividades comerciais paralisadas. Vocês estão vendo aí no jornal, direto, que tá para sair um auxílio, né, para aquelas pessoas que são consideradas autônomas, de valor de R$600, aquelas pessoas que são profissionais liberais autônomos e que não são empregados, né, não têm carteira assinada e que dependem, então, desse seu trabalho como autônomo. Então, a gente viu que é necessário que haja aprovação dessa lei, que essa lei já passou pela Câmara dos Deputados, mas ainda não foi para a Câmara, não foi para o Senado ainda, que é a Casa Revisora. Então, a gente vê que para que isso vire uma lei, precisa ser aprovado pelas duas casas do Congresso e sancionado pelo presidente da República. Então, quando você está assistindo o jornal lá, você está vendo sempre alguém que está assistindo perguntando: mas esse crédito já está liberado? Esse crédito a gente já pode procurar o banco para poder sacar esse crédito? E aí sempre os jornalistas, eles falam como se esse crédito já tivesse sido aprovado. Ele ainda não foi. Então, o que acontece? Não é possível que o governador do estado, né, coloque à disposição desses profissionais liberais esse valor se ainda não existe uma lei. Então, eu preciso que a lei estabeleça isso,
para que haja, então, assim, acesso ao dinheiro público que a União está disponibilizando, né, para que haja acesso a esse dinheiro e que eles possam, então, os autônomos possam retirar. Enquanto essa lei não existir, enquanto essa lei não entrar em vigor, ela não está produzindo seus efeitos. Então, não pode ser praticado nenhum ato administrativo para pagar essas pessoas ou para liberar esse dinheiro dessas pessoas. Então, essa autoexecutoriedade, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, está na dependência de uma lei. Então, nem todos os atos administrativos podem ser praticados imediatamente, não. Então, esse exemplo que eu dei para vocês é um que depende da lei. A lei tem que estabelecer. Outro exemplo desse atributo da autoexecutoriedade é a questão dos contratos administrativos, que eu digo sempre para vocês assim, quando eu dou um exemplo de licitação para vocês, né? Eu falo assim, ganhou a licitação para fazer a obra, né, de reparo, expansão e conservação da BR-101. Quando eu dou esse exemplo da ECO-101, eu estou me referindo a uma licitação que a ECO-101 participou com a União e que culminou na assinatura de um contrato administrativo. Esse contrato administrativo que a ECO-101 assinou com a União pode prever, inclusive, numa das cláusulas desse contrato, que a União possa reter um depósito em dinheiro, uma caução, né, quando houver prejuízo na prestação de serviço. Então, por exemplo, vamos supor que no cronograma ali da obra, né, tem um cronograma da obra que precisa ser cumprido, tá certo? Esse cronograma não está sendo cumprido, a obra está muito atrasada, ou vamos supor que a ECO-101 abandonou a obra, tá? Nesse caso, havendo no contrato administrativo uma cláusula de retenção da caução foi um depósito em dinheiro que a ECO-101, nesse exemplo que eu estou dando, viu, gente? É um exemplo. O depósito que ela fez antes de começar o serviço em dinheiro para garantir que o serviço ia ser prestado. Então, o que pode acontecer? A administração pública pode ir lá e pegar esse dinheiro depositado dessa caução se o serviço público não estiver sendo prestado, a obra não estiver sendo realizada ou estiver muito atrasada. Para isso, o poder público não precisa ir lá e pedir uma autorização do Poder Judiciário, não. Esse ato administrativo, esse contrato que foi assinado com a ECO-101, esse contrato, esse ato administrativo, ele já tem uma autoexecutoriedade. Então, já existe uma previsão na cláusula, uma cláusula dizendo, olha, se você abandonar o serviço, abandonar a obra, eu vou pegar esse dinheiro que você depositou para eu dar continuação na obra. Então, ele não precisa de autorização do judiciário para isso. Esse ato dele já é autoexecutório, ele vai lá e retém o dinheiro que está depositado. Qual um outro caso, então, que também é possível esse atributo da autoexecutoriedade? Então, recapitulando, nem todo ato administrativo tem esse atributo de autoexecutoriedade. Somente em 2 casos, quando a lei estabelecer, foram esses 2 exemplos que eu já dei para vocês, e em caso de urgência. Então, tem ali um prédio que está colocando em risco a vida das pessoas que moram nele ou que moram no lado, os vizinhos, o entorno. Né? Então, o que a administração pública pode fazer? Ela não precisa ir lá, ela interdita aquele prédio, ele provavelmente já havia sido interditado. Ele não precisa ir lá no judiciário e pedir uma autorização, entrar com uma ação demolitória, não. O que ele faz? Ele, tendo em vista que existe aí como atributo do ato administrativo a autoexecutoriedade, essa demolição do prédio já é determinada pelo próprio poder público, então ele assina uma ordem de demolição, tá certo? Para que seja demolido aquele prédio. Ele não precisou
passar pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque ali nós estávamos diante de uma situação extrema, de urgência. Até que o juiz despachasse a petição, até que o juiz mandasse intimar a parte para sair de lá, o prédio já tinha caído, todo mundo já tinha morrido, já tinha causado uma tragédia. Então, nesses casos de urgência, esse ato administrativo, né, que seria um ato de determinar a demolição, então, desse prédio, que está colocando em risco a vida das pessoas, esse ato é um ato auto-executório, tá certo? Esse atributo fica bem explicitado aí nesse exemplo. Em relação à auto-executoriedade, outro exemplo que eu queria falar para vocês ainda, falando da autoexecutoriedade. Então, só complementando aqui o que eu falei. Esse ato autoexecutório, ele deve estar previsto em lei, então, por exemplo, quando um fiscal da Vigilância Sanitária Municipal, seria um outro exemplo, ele visita o seu estabelecimento e ele verifica, por exemplo, que você está ali com determinados produtos que estão vencidos no seu estabelecimento comercial. Ele pode fazer o quê? Ele pode apreender aquelas mercadorias. Ou se você está trabalhando sem autorização legal, sua licença está vencida, por exemplo. Nesse caso, ele pode interditar a sua atividade. Então, ele pode interditar estabelecimento, apreender mercadoria, caçar licença, tá? Nesses casos, esses atos são todos autoexecutórios. Eu já dei, eu acho, um exemplo para vocês de um fato de um cliente que tinha um bar e restaurante em Ares e que ele foi autuado pelo poder público que ele estava trabalhando com uma música ao vivo acima dos decibéis permitidos para aquela região, para aquele horário. Então, o fiscal municipal foi lá e fez o quê? Interditou a atividade dele, porque percebeu que ele, segundo os fiscais entenderam, ele estava acima dos decibéis. Então, nesse caso, os fiscais agiram com poder de polícia, a gente vai estudar os poderes administrativos, com poder de polícia, utilizando aí desse atributo da autoexecutoriedade. O fiscal não precisou ir ao Poder Judiciário e pedir uma autorização para ir lá interditar aquele estabelecimento. Não foi necessário, né? Então, o poder público ele já tem esse poder de polícia que faz com que ele pratique esses atos de forma autoexecutória. Agora, presta atenção, tem um exemplo de ato administrativo que não é autoexecutório. A multa. Olha que interessante. A multa... Então, vamos supor que esse mesmo exemplo que eu dei para vocês agora, do fiscal que foi lá no meu cliente, certo? A lei fala que a primeira medida que tem que ser tomada é a advertência. Né? A primeira penalidade seria, no caso, a advertência. Então, vamos supor que o fiscal vá lá, no primeiro dia, verifique que o som está acima dos decibéis e aplica ali uma advertência, tá bom? Vamos supor que esse cliente, injustificadamente, continue no dia seguinte a mesma coisa. O que a administração pública pode fazer? Pode interditar. Pode só interditar? Não, ela também pode aplicar uma multa. Olha, eu vou aplicar uma multa para o senhor, porque o senhor está descumprindo uma lei. O senhor não pode funcionar neste horário com som acima de tantos decibéis para essa região que é considerada residencial. Então, eu estou lhe aplicando uma multa. Só que quando o fiscal vai lá e aplica essa multa, ele não pode auto-executar essa multa. Fala, eu quero que você pague essa multa agora. O fiscal não pode falar para o dono do estabelecimento, eu quero que você pague essa multa agora. Obrigar, me dá aí o dinheiro da multa. Ele não pode fazer isso. Ele pode interditar e falar assim, olha, eu estou interditando agora a sua atividade para desligar o som. Eu não vou desligar o som, você não vai desligar o som, nós vamos desligar o som. Mas eu não vou deixar você desligar, vou chamar a polícia então. Em relação à interdição, o poder público, a autoridade, pode ali interditar, né? E executar ali aquele comando naquela hora. Mas em relação à multa, não.
a multa, para que ela seja cobrada, a pessoa que não pagou ela espontaneamente, a forma que o poder público tem de obrigar essa pessoa a pagar essa multa é através de uma ação judicial, é através de uma ação de execução fiscal. Então, veja bem, a multa é um exemplo aqui de um ato que não é autoexecutório. A interdição é autoexecutório, a interdição da atividade, apreensão de mercadoria, cassação de licença, tudo isso é autoexecutório, mas a multa não. A multa ele vai emitir, mas se a pessoa não quiser pagar aquela multa, ela simplesmente não vai pagar e vai sofrer uma execução fiscal. Tá? Então, preste atenção, a multa não é um ato administrativo autoexecutório. Bom, em relação, então, continuando em relação aos atributos, então, do ato administrativo, vamos para o terceiro. O terceiro é a tipicidade. Tipicidade é um atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras que são previamente definidas pela lei, como aptas a produzir determinados efeitos. Tipicidade aqui é o mesmo conceito de tipicidade que você usa lá em direito penal. Não tem que haver um tipo penal para que a pessoa seja enquadrada em determinado crime ou determinada contravenção? Então, tem que haver um tipo, né? Uma figura prevista em lei. Aqui é a mesma coisa. É um atributo pelo qual o ato administrativo ele deve corresponder a uma figura que está previamente prevista em lei, como apta a produzir efeito. Se não existir lei, não há que se falar em ato administrativo. Aquele ato administrativo ele não pode ser produzido, tá? Essa tipicidade, esse atributo da tipicidade, na verdade, ela é mais uma garantia para nós administrados. Ela impede, na verdade, que a administração pública ela vincule o particular, tá, a praticar determinado ato que ele não queira praticar de forma discricionária. Então, o administrador somente pode exercer sua atividade nos termos estabelecidos na lei. Então, o que a gente precisa gravar é o seguinte: em relação à tipicidade, ela só está presente nos atos unilaterais. O que são atos unilaterais? São atos que o poder público produz, ou emite, ou emana, sem a necessidade da concordância da outra parte, tá? Que é exatamente o contrário dos atos bilaterais. Nos atos bilaterais, eu preciso da vontade da outra parte, eu preciso que a outra parte queira, né, para que esse ato seja praticado. Então, por exemplo, quando eu estou diante de um contrato administrativo, né, foi feito, então, foi aberto um processo licitatório, tá certo? Para a contratação de uma empresa para fazer a obra da BR-101. Eu participei da licitação como empresa porque eu quis participar, eu não fui obrigada a participar. Então, isso é um ato bilateral. É um ato que a administração pública depende de outra pessoa. Então, vamos supor, eu ganhei, minha empresa ganhou a licitação. Ganhou a licitação, e aí nós vamos assinar um contrato administrativo. Eu não sou obrigada a assinar o contrato administrativo. Mesmo que eu tenha ganhado, a minha empresa tenha ganhado a licitação, eu assino o contrato administrativo se eu quiser assinar. A administração pública, ela não pode me obrigar a assinar, certo? Inclusive, pode até ter uma penalidade por descumprimento, mas ela não pode me obrigar a assinar um contrato, ela depende da minha vontade, num ato bilateral. Nos atos unilaterais, não. Os atos unilaterais, a administração pública, ela não depende de mim para nada, tá? Ela simplesmente, por exemplo, uma lei, ela edita a lei, ela não depende de mim para editar uma lei, certo? Quando ela aplica uma sanção a mim, ela simplesmente depende da lei. Existe uma penalidade imposta para ela me aplicar uma multa. Ela não vai me aplicar a multa se eu quiser, não. Ela vai aplicar a multa se existir uma lei dizendo que se eu descumprir determinada norma, aquela multa vai ser imposta. Então, aquela multa ela é um ato administrativo unilateral, ela não depende da minha vontade. Outra coisa que não depende da minha vontade por exemplo, a velocidade que é estipulada em determinada rodovia.
Para aquela rodovia, está estipulado que a velocidade máxima para trafegar ali é 80 km. Ela vai me multar se eu ultrapassar 80 km. Eu não posso, eu não preciso concordar ou não concordar com aquela velocidade. Aquela velocidade é a velocidade estipulada pela lei e a administração pública ela vai me multar se eu passar acima do permitido pela lei. Isso é um ato unilateral. Agora, os atos bilaterais não. Os atos bilaterais dependem da concordância da outra parte para que haja sua realização. Precisa da aceitação da outra parte, na verdade. Então, por exemplo, quando eu digo assim, quando eu digo que eu estacionei no lugar, aquele mesmo exemplo, eu estacionei no lugar que não era permitido, né? E eu sofri ali uma notificação. Aquela notificação, eu assinando ou não assinando ela, não tem problema, a multa vai chegar do mesmo jeito, não precisa da minha concordância. Então, se mesmo que eu não assine a multa, ele deixa ali aquela multa ali no meu retrovisor do meu carro e acabou. É um ato unilateral, certo? E a imperatividade, gente? A imperatividade é o quarto e último atributo que nós temos aí. Então, vamos a ele. A imperatividade, gente, significa que os atos administrativos são impostos a todos os administrados, independentemente da vontade do destinatário. Tá? De acordo com Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, inclusive essa obra eles escrevem, tem uma obra muito boa deles de direito administrativo que eles escrevem juntos, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, eu não me lembro agora se é da Saraiva, mas é uma obra muito boa. Eles dizem assim, que a imperatividade traduz a possibilidade da administração pública unilateralmente criar obrigações para o administrado ou impor-lhe restrições. Esse atributo, gente, ele decorre do que a gente chama de poder extroverso. Poder extroverso a gente vai estudar, é o que a gente chama de poder de império. Vai ter um momento, nós vamos estudar poderes administrativos, que você vai entender direitinho o que é poder de império, né? É um poder que é dado ao Estado com letra M, né? Em que ele pode determinar coisas, né? E sem que nenhum de nós possa se opor a isso, tá? Então, veja bem, ele decorre desse poder extroverso, cuja principal característica, então, é impor os seus atos independentes da concordância da gente. O que é necessário, então? Né? O que é necessário para isso? Que haja um ato praticado por quem é competente e uma previsão de lei. Agora, existem, gente, duas exceções, olha que interessante, que são exceções a esse atributo aqui. Ou seja, não se aplica a imperatividade nessas duas exceções que eu vou falar agora, que são os atos enunciativos e os atos negociais. Os atos enunciativos são aqueles atos que declaram um fato ou uma opinião do administrador público. Então, por exemplo, quando eu peço uma declaração ou uma certidão, tá? E o poder público me dá essa declaração, eu quero um atestado de óbito, eu quero uma declaração de que eu estou em dia com os meus tributos, eu quero uma certidão, melhor dizendo, uma certidão negativa. Ou eu requeiro um parecer administrativo sobre determinado, uma consulta tributária, por exemplo, se eu tenho que pagar ou não tenho que pagar determinado tributo. Toda vez que o poder público ele emite essa certidão, emite essa declaração ou emite esse parecer, eu tive que provocá-lo para isso, tá certo? Eu tive que provocá-lo, eu tive que pedir a certidão, eu tive que pedir o atestado, eu tive que solicitar o parecer. Então, nesse caso, esses atos, que a gente chama de atos enunciativos, eles estão fora aí desse atributo de imperatividade. Por quê? Porque ele depende de mim. Eu solicitei, eu pedi. Não foi uma prática que a administração pública praticou unilateralmente, impôs a mim.
né? Eu que solicitei. Da mesma forma, os atos negociais, que é o que eu falei. Os atos negociais são esses atos, como, por exemplo, o contrato administrativo, que eu falei para vocês, né? Eu preciso... A minha empresa que ganhou tem que assinar o contrato para que aquele contrato de concessão de serviço público tenha valor. Senão, se eu não assinar, a administração não pode me obrigar a começar uma obra de um contrato que eu não assinei. Então, esses atos negociais, que dependem da assinatura do outro, também não gozam de imperatividade, porque eles não são atos unilaterais, eles são atos bilaterais, esses negociais, né? Lembra aí de contrato, negociação, contrato. Um outro exemplo de atos enunciativos em que eu tenho que solicitar é, por exemplo, a minha CNH, a minha carteira de motorista. Se eu não solicitar a minha CNH, esse ato administrativo, que é a expedição da minha CNH, ou, por exemplo, se eu preciso eu quero que seja emitido o meu passaporte, eu vou fazer a solicitação do passaporte. Então, a emissão do meu passaporte ou a emissão da minha CNH, ela só será feita, né? Então, esse ato administrativo de expedir só vai se realizar se eu solicitar. Então, isso é um ato que a gente chama de ato enunciativo. Então, quando eu solicito e a administração pública me entrega, me dá essa declaração, ou me dá essa carteira, ou me dá esse passaporte, ou emite um parecer que eu solicitei. Então, os dois exemplos, então, que são exceções ao atributo da imperatividade, são os atos enunciativos e os atos negociais. Tudo bem, gente? Tudo. Em relação aos atributos, alguma dificuldade? Não? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa de 10 minutos agora, um pouquinho, porque eu vou mudar de assunto agora, eu vou mudar completamente, vou sair de atributos e vou entrar em requisitos ou elementos. Eu vou fazer uma pausa de 10 minutos para a gente beber uma água, comer alguma coisa, e aí eu volto, tá certo? E a gente continua, então, em requisitos ou elementos de validade do ato administrativo, que a gente vai ver, existe outra sigla, né? Agora, a sigla não é mais PAT. Repare que, apesar de aqui estar nessa ordem de competência, forma, finalidade e motivo, nessa ordem aqui, que eu respeitei, porque esse documento é um documento que está em PDF, que eu peguei do professor, peguei na internet, né? É uma apostila do professor Carlos Barbosa, está até aí em cima para vocês, o nome dele, as referências e tudo mais. Então, como é um material que não é meu, eu não posso alterar. Mas aí, na hora que você for estudar, eu quero que você altere a sequência aqui, para confi-formob. Então, você vai colocar competência primeiro, finalidade depois, terceiro, forma, quarto, motivo e quinto, objeto. Tá certo? Então, confi-formob. Você só vai colocar finalidade só para a sigla ficar fácil de você gravar, que aí fica confi, F de finalidade, for de forma, mo de motivo e ob de objeto. Confi, for, mob. Tá certo? Então, eu vou dar um intervalo agora e daqui 10 minutos a gente volta. Beleza? Beleza.